Prontinho, né? Então vamos iniciar nossa aula, já iniciando o nosso segundo bimestre. Tá? Ainda assim, no segundo bimestre, a gente ainda vai falar bastante de resposta imunológica, vou tentar deixar a coisa mais fluida possível para vocês, né? Para não ficar tão complexo, né? Em qualquer momento da aula, né, vocês podem parar, perguntar, pedir para eu repetir o que vocês não entenderem, tá? Mas vou com calma, né, para vocês, né, a coisa ficar mais clara possível, tá? A gente viu, né, na última aula teórica, falando de uma forma geralzona, né, dessa resposta imunológica, tá? Falando dividindo didaticamente, que era a resposta imunológica inata, resposta imunológica adaptativa. Eu falei de todas as células que faziam a composição desse sistema imunológico, então a gente falou de linfócito, falou de linfócito B, linfócito TCD4, TCD8. A gente também, né, falou das células dendríticas, dos eosinófilos, dos macrófagos, falando a função de cada uma dessas células, né? E ainda falei, né, qual era a diferença entre, né, esse sistema imunológico inato e adaptativo. Tá? Isso de forma geral. Né? A partir de agora a gente vai detalhar, hoje a gente vai falar somente sobre resposta imunológica inata, de forma específica, como é que ela se comporta, por que ela é a primeira, né, imunidade de frente, por que ela é importante, né, para ser a primeira a ser estimulada no momento que tem o encontro com o antígeno, encontro com o patógeno, qual a importância dessa imunidade inata, tá? E depois, né, a manutenção dessa resposta e uma resposta mais duradoura, mais forte, quando a gente chega no que a gente chama de resposta imunológica adaptativa. Então, hoje a gente vai falar somente de inata, aprofundando, falando dos mecanismos que envolvem essa resposta, e depois a gente vai falar da resposta adaptativa mais lá para frente, ok? Então, vamos lá. Como eu falei com vocês, né, anteriormente, a resposta imunológica inata, né, ela é a imunidade, né, a resposta inicial, né, ao encontro desses micro-organismos que vencem a barreira, né, e entram no nosso corpo, né, vai prevenir, vai controlar a infecção desses hospedeiros, né, do indivíduo. Então, o seu sistema imunológico inato, ele vai se comportar dessa forma, de forma, né, inicial ali, tentar bloquear aquela infecção, e no momento que muitas vezes ela não vai dando conta, entra a imunidade adaptativa. A gente vai ter diferentes mecanismos importantes, né, envolvidos, e não só frente ao micro-organismo, mas também células danificadas, células, né, onde sofreram alguma lesão, né, lesões irreversíveis, por exemplo, então, ou lesões que ainda não foram irreversíveis, mas pode trazer um dano maior para o hospedeiro. Então, o sistema imunológico ele pode se comportar, né, fazendo, né, a eliminação dessas células, né, danificadas, e iniciar também o processo de reparo de tecidos. Né? Eu falei, quando eu falei dos macrófagos, né, os macrófagos eles estimulam, né, a formação de novos vasos, a formação de fibroblastos ali, fazendo a recuperação, estímulo de colágeno, muitas vezes naquela região que foi lesionada. Então, no momento que eu ativo a minha resposta imunológica inata, ele vai estimular as respostas imunes, né, adaptativas, né, e pode influenciar o tipo de resposta imunológica adaptativa a partir daí. Então, a característica dessa resposta imunológica inata, né, ela vai se comportar lá frente ao micro-organismo, né, de forma imediata,
não necessita de uma primeira exposição ao micro-organismo, ou seja, no momento que o micro-organismo entra, ele já vai gerar aquela resposta padronizada, aquela resposta que já existiria, e no outro momento que você tenha contato com o micro-organismo, a resposta vai se comportar da mesma forma, né? É isso que muitas vezes a gente define quando fala, né, de não necessitar de uma primeira exposição. Ou seja, ela vai se comportar de diferente toda vez que você tiver contato com aquele mesmo patógeno, com aquele mesmo micro-organismo, ela vai se comportar da mesma forma, diferentemente da resposta imunológica adaptativa. No primeiro contato, na resposta imunológica adaptativa, é uma resposta mais fraca, porém, nos contatos secundários, né, depois desse primeiro contato, a resposta é mais forte. A imunidade inata, ela não se comporta dessa forma, ela vai ser igual todas as vezes que você tiver contato com aquele micro-organismo, ok? Então, não vai ter alteração considerável na qualidade dessa resposta, então, ela vai ser sempre semelhante, tá? E a resposta inata, ela vai ser ativada pelo reconhecimento de um quadro específico, de estruturas específicas que vão ter somente naqueles determinados patógenos. Vocês já viram alguma disciplina, por exemplo, de microbiologia, seja microbiologia básica, microbiologia geral, ou então disciplina em relação parasita-hospedeiro? Vocês já viram essas disciplinas? Oi? Não. Oi, alguém falou e eu não consegui. Nenhuma Eu dessas não, disciplinas? eu não tive essa disciplina ainda, não. Vocês não Também têm não, nenhum da... microbiologia? Nem Ah, microbiologia de alimentos? Não, não, Hã? ainda Ainda não. não tiveram. Mas eu acredito que vocês vão ter, eu acho. Então, tá? Quando a gente fala de micro-organismos, tá? Os micro-organismos, sejam eles bactérias, né? Bactérias são micro-organismos unicelulares, bem pequenininhos, ou sejam vírus, tá? Eles vão ter estruturas na formação desses micro-organismos que vão ser específicas, tá? Exemplo, tá? Quando vocês forem ver microbiologia, e mais especificamente quando vocês forem ver bactérias dentro da disciplina de microbiologia, vocês vão ouvir um termo falando, é uma bactéria gram-positiva, ou é uma bactéria gram-negativa, tá? O que significa dizer? Né? Estruturalmente, né, esse grupo de bactérias gram-positivas, eles vão ter aquela estrutura semelhante a todo mundo que é gram-positivo. E quando a gente fala de gram-negativo, todo mundo que é gram-negativo, ele vai ter estruturas semelhantes. O que seria isso? Tá? Eu vou colocar uma imagem, porque aí fica mais claro, como vocês não viram a disciplina. Então, o que eu estou falando, né, da estrutura dessas gram-positivas, gram-negativas, por exemplo, tá? Isso aqui é a membrana da bactéria, tá? É um pedacinho da membrana nessa imagem. Quando a gente chama de uma gram-positiva, ela vai ter essa estrutura aqui, tá vendo? Que a gente chama de peptídeo-glicana. Essa parede celular de peptídeo-glicana, ela vai ser maior na gram-positiva e menor na gram-negativa, tá? Eu vou explicar porque eu estou
falando sobre isso. Então, por exemplo, as bactérias, seja ela gram-positiva ou gram-negativa, elas vão ter, né, esse peptídeo glicano, que são esses polímeros específicos dessas bactérias, tá? Que nós, né, que as nossas células, as células do indivíduo, né, humano, né, e células animais de forma geral, célula lá de mamífero, dos cachorrinhos, dos gatos, eles não vão ter essa estrutura, eles não têm esse peptídeo glicano. Não tem também, que tem aqui na bactéria gram negativa, esse peptídeo glicano. Tá? Onde eu quero chegar nisso? Tá? No nosso sistema imunológico, quando a gente fala, né, desses padrões, né, existem padrões que vão ser específicos, né, para os micro-organismos, como, por exemplo, que eu falei, esse peptídeo glicano, que tem tanto na bactéria gram-positiva ou na gram-negativa. A diferença é que um vai ter mais, outro vai ter menos, mas ambos vão ter esse peptídeo glicano, tá? Outra coisa, né? As nossas células, nós temos RNA, e o nosso RNA, né, que faz parte do nosso material genético, ele é uma única cadeia. Nos vírus, por exemplo, ele pode ter 2 cadeias de RNA. Então, né, no momento que você tem contato com um vírus, né, que tem essa estrutura que só tem no grupo dos vírus, ou então quando você tem contato, né, com essas bactérias que são e contato com essas estruturas que são específicas, né, dessas bactérias, o seu sistema imunológico ele vai identificar esses padrões, tá? Eles vão ver que aquilo ali não é normal, que aquela estrutura ali não faz parte, né, daquele organismo. E esses padrões que tem nesses grupos de micro-organismos, a gente chama de padrões moleculares associados a patógeno. Um exemplo desses padrões moleculares associados a patógenos, né, como que eu falei, foi o LPS, o RNA de fita dupla, resíduos de monose, que é um carboidrato, ou, como eu falei, o peptídeo glicano, que a gente separa a bactéria que é gram-positiva da bactéria que é gram-negativa, tá? Então, são a partir desses padrões que tem nesse grupo desses micro-organismos que o nosso sistema imunológico vai reconhecer, né? Isso vai ter moléculas que tem nas células do sistema imunológico que vão, então, reconhecer esses padrões. Então, é como se fosse, por exemplo, esses padrões moleculares associados a patógeno seriam um código de barra, né? E o nosso sistema imunológico, ele vai ter o leitor desse código de barra. Por que eu estou falando do leitor? Porque eu vou falar desses receptores que tem nas células do sistema imunológico. Então, a gente tem um padrão que é do patógeno, que tem essas moléculas que são específicas daqueles grupos de micro-organismos, e eu vou ter estrutura nas células do meu sistema imunológico e nas células da imunidade inata, porque quem vai fazer esse reconhecimento inicial são essas células da imunidade inata, então vão ter contato com esses, né, padrões, né, moleculares associados a patógeno. Alguém ia perguntar, e aí eu acabei concluindo. Quem ia perguntar? Alguém tentou abrir o microfone ou foi coincidência? Entenderam o que seriam esses padrões moleculares associados a patógeno? E a sigla que a gente usa é PAMPs, tá? Mas entenderam o que seriam esses padrões moleculares associados a patógeno? Eu vou entender que todo mundo entendeu. Ficou claro? Vamos lá, então. Além, tá, desses padrões, isso eu estou falando de micro-organismos. Oi, fale. Oi, fale. Eu ia falar que ficou. Porque, na verdade, digo assim, para farmacologia, no caso, tem um fármaco que é mais específico para cada
desse padrão, né? No caso, gram negativos, gram positivos. Isso também, justamente, né? Quando a Interfere gente no fala, padrão de ação. É que eu. tá falhando, como que é isso? Você fala novamente, porque falhou. Não, acho que só isso não entendi. Não, agora voltou ao normal, porque falhou na hora que você falou. Ah, sim. Sobre o mecanismo de ação, no caso do fármaco, em cada, né, do gram positivo e gram negativo, que eu conheço um pouco sobre isso aí. Vou clarear um pouquinho mais agora. Porque é bem isso mesmo, né? Quando a gente fala também de farmacologia, depende da estrutura do micro-organismo, né? E cada fármaco, cada antibiótico, no caso, né, falando de bactéria, ele vai agir em uma estrutura específica, né? E estruturas que também são específicas do patógeno. Então, essa associação é uma associação bem legal, né? A gente vai ter antibiótico que vai agir na parede celular, que vai agir nesse peptidoglicano. Porque não adiantava a gente fazer um fármaco que agisse na estrutura das nossas células. Então, tem que ser estruturas, sim, específicas, né, do micro-organismo. Isso mesmo, tá? Além disso, tá? Isso eu estou falando em relação a esses padrões desse patógeno. A gente vai ter os padrões associados ao dano, que a gente chama de DAMPs, tá? E o que seriam esses DAMPs? Tá? Quando eu falo de DAMPs, seriam, por exemplo, uma célula que está danificada, né? Não somente uma célula que foi infectada, aquela célula lá que o vírus ou a bactéria entrou, que é um micro-organismo que a gente chama de intracelular, que vai ter que entrar numa célula para poder se replicar e fazer a infecção. Porque existem micro-organismos que ficam fora da célula, né, não infectam as células, mas fazem infecção no organismo, mas outros que fazem infecção dentro da célula, tá? Então, eu vou ter esses padrões também, que a minha célula, seja uma minha célula danificada, por exemplo, uma célula cancerígena, né? Ou uma célula que sofreu uma lesão e pode sofrer uma mutação, né? Elas vão ter que externalizar moléculas, tá? Que vão estar identificando, que vai fazer com que o sistema imunológico identifique ali com aquela célula danificada e que ele estimule um sistema de apoptose naquela célula, tá? Então, é uma das formas, né, que a gente vai identificar como é e onde é que eu, sistema imunológico, tenho que agir. Seja a partir desses padrões que vai ter, né, nesses micro-organismos de forma geral, ou numa célula que foi infectada, ou numa célula que foi danificada, ele tem que externalizar esses padrões. Então, isso vai ter onde, né? Ou seja, no meu alvo, no alvo do meu micro-organismo, ou desculpa, no alvo do meu sistema imunológico, seja lá, né? Os padrões do patógeno, ou seja lá, a célula que está danificada, eles vão ter os padrões. Então, seria, como eu falei, a associação do código de barra. E aí, o meu sistema imunológico inato, ele vai ter diferentes receptores que vai fazer essa leitura desses padrões, tá? Então, por exemplo, né, o meu sistema imunológico, então, seria aquele leitor do código de barra. Então, aqui seria o que vai ser identificado, o código de barra, e o sistema imunológico, ele vai ter, né, esse, então, leitor. Aqui é um exemplo que tem no livro de Imuno, que ele faz um quadrozinho onde ele mostra, né, diferentes estruturas que são específicas dos patógenos e são alvos de identificação no meu sistema imunológico, tá? A gente vai ter em relação ao material genético, como eu falei, um RNA com estrutura diferente, que só tem vírus. Aí é identificado pelo sistema imunológico. As bactérias, elas podem ter, né, como se fosse uma caudinha, que a gente chama de flagelo, que não tem nas nossas células, né? E a proteína que compõe esse flagelo da bactéria é específica. Então, é outra proteína que a gente consegue identificar pelo sistema imunológico, né? Ácido lipoproteico também faz parte, né, das bactérias. Então, tem um grupo de moléculas que são, né,
identificáveis, né, a partir do sistema imunológico. E quem é que vai, então, identificar esses padrões que tem no meu patógeno, né? Em relação às células, né, a gente vai ter os macrófagos, né, os neutrófilos, eles conseguem identificar, tá? As células dendríticas, né, eles também identificam, e no momento que identificam, eles vão produzir diferentes produtos, né, que são mensageiros, né, do sistema imunológico, como, por exemplo, a produção de citocinas, tá? Como é no caso, né, dessas 4 células, células epiteliais também, tá? Além de produzir citocinas, né, para poder gerar uma mensagem onde faça com que as células vão para aquele local que está infectado, 2 importantes células, né, como é o macrófago e a célula dendrítica, além de reconhecer que existem, né, esses padrões no patógeno, essas células elas vão fazer uma ponte com a imunidade adaptativa. O macrófago e a célula dendrítica, elas vão ser células que a gente chama de células apresentadoras de antígeno. Eu falei um pouco disso quando a gente falou, né, da função dessas células. O que é que essas células apresentadoras elas fazem? Elas vão fagocitar, vão comer aquele micro-organismo, processar e levar os fragmentos dele até as células do sistema imunológico adaptativo. Então, eles fazem essa ponte, eles vão reconhecer, tá? Depois de reconhecer, eles levam o fragmento até as células, né, da imunidade adaptativa. Quem é que faz isso? As apresentadoras, que é o macrófago e a célula dendrítica. O neutrófilo e as células epiteliais, eles não apresentam antígeno, mas eles podem sim, a partir desses receptores, que eles também têm, reconhecer que aquilo ali é um patógeno e sinalizar aquele ambiente. Sinaliza como eu falei com vocês agora, produzindo esses mensageiros, né, que são as citocinas, que são produtos, né, moléculas que são produzidas no sistema imunológico que vão gerar uma mensagem. Seja uma mensagem, por exemplo, vem mais célula para essa região, para cá, ou então ativa outras células, né, ou então outras células ficam mais espertas ali, para poder fazer destruição do patógeno que está ali presente. Então, são algumas funções, né, do que a gente chama de citocinas, tá? O que vocês precisam saber, né, de nomes é que existem, né, esses padrões no patógeno, que a gente chama de PAMPs, ou padrões de danos na célula, que a gente chama de DAMPs, e que existem receptores, né, do sistema imunológico que reconhece esse padrão. E a gente pode chamar de forma geral, a gente tem todos esses exemplos de receptores, a gente tem os receptores do tipo TOL, do tipo NOD, RIG, tá? Scavenger, mas o que vocês precisam saber é que existe um grupo de receptores que reconhecem o padrão. Então, receptores de reconhecimento de padrão. Quem é o padrão? Né? Os padrões que tem no patógeno ou os padrões que tem no dano da célula. Quem reconhece? Os receptores de reconhecimento padrão que estão no macrófago, nos neutrófilos, nas células dendríticas e nas células epiteliais. Ok? Aqui são imagens desses receptores, né, como é estruturalmente os receptores. Aqui a gente tem o receptor do tipo TOL, do tipo NOD, né, Scavenger. Aqui, então, a estrutura desses receptores, só para exemplificar. Então, essa imagem é mais ou menos, né, inicia mais ou menos o que eu estou falando, para a gente conseguir enxergar isso, né, e não ficar só no âmbito da ideia, né, e da imaginação, a gente enxergar. Por exemplo, aqui, ó, uma bactéria, né, e aqui a bactéria ela vai ter um lipídio da parede celular bacteriana, que é um lipídio específico da bactéria. Então, o PAMP dessa bactéria vai ser esse lipídio. O padrão molecular dessa bactéria vai ser esse lipídio aqui presente, tá?
E tendo, né, esse lipídio, eu vou ter os receptores, né, de reconhecimento. Esse corte aqui é uma célula do sistema imunológico, tá? Cortadinho aqui o pedaço da membrana, tá? Aqui o receptor que fica na parte externa, aqui outro receptor que fica aqui na parte externa, e aqui é o citoplasma dessa célula aqui presente, tá? E aí, parará, a pessoa teve contato com a bactéria. E aqui essa célula que tem esse receptor que reconhece o padrão, vai ter contato, tudo no sistema imunológico vai ser contato, e aí teve contato, reconheceu, e aí vai ativar um monte de coisa ali. Ou, por exemplo, tá? Aqui esse outro receptor, reconhecendo um polissacarídeo que está no fungo, ou seja, uma molécula, né? Um carboidrato que é específico daquele fungo ali e que pode, então, né, ser reconhecido por esses receptores que tem na célula do sistema imunológico. Ainda assim, isso eu estou falando do que fica extracelular, ou seja, que fica fora da célula, mas às vezes, né, esses micro-organismos eles podem, então, ser fagocitados. E dentro da célula do sistema imunológico, ele também tem receptores internos para reconhecer esses micro-organismos que muitas vezes invadem essas células. Isso acontece, né? Existe, né, um protozoário que faz infecção, né, gerando uma doença que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é a leishmaniose, tá? A leishmania, que é o protozoário que gera essa doença, a leishmaniose, normalmente ele consegue infectar macrófago, ele consegue entrar no macrófago e infectar. E aí o macrófago, por sorte, ele vai ter os receptores internos que começam a reconhecer que ele está infectado e que existe leishmania ali dentro. Isso é um exemplo clássico, tá? Isso pode acontecer com outros micro-organismos também. Então, a importância de ter esses receptores que vão estar na parte externa dessa célula, lá grudadinho na membrana da célula, e também receptores que ficam na parte interna, que conseguem reconhecer o patógeno que entra nessa célula. Ok? Então, um exemplo clássico desses receptores são os receptores do tipo TOL, né? Evolutivamente, a gente vai ter esses receptores que conseguem se encaixar e reconhecer um monte de padrão diferente dos micro-organismos, por isso que a gente consegue ativar nosso sistema imunológico, tá sempre ativo. E aí vocês me perguntam, mas aí como é que é com um micro-organismo novo, como por exemplo o coronavírus, né, que é novo, que é um vírus que não fazia infecção. Como é que meu sistema imunológico se comporta? Ele vai, então, não vai conseguir reconhecer o vírus, né, o coronavírus, vai reconhecer sim, né, e tem uma ativação muito grande da nossa resposta imunológica quando o indivíduo está infectado, né, pelo coronavírus. Por que isso consegue, né? Por que o meu sistema imunológico consegue reconhecer? Porque, como falou, ele é um vírus, então ele vai ter estruturas que são comuns de outros vírus. Há quem diga, né, que o vírus foi até produzido em laboratório porque tem estrutura parecida de outros vírus que a gente já tem doença circulando, né? Isso aí é maluquice, tá? Mas ele vai ter estruturas que são específicas do vírus. Então, os nossos receptores que tem nas nossas células do sistema imunológico, eles vão reconhecer aquilo que é comum no grupo, né, dos vírus, não especificamente só porque ele é coronavírus ou é o vírus da AIDS que não vai ser reconhecido. É reconhecido sim porque vai ter estrutura comum dos outros vírus. Então, aqui, né, é a localização desses receptores do tipo TOL, que é um receptor dessa família, né, dos receptores de reconhecimento padrão. A gente fala muito dele normalmente porque esse receptor do tipo TOL, ele é muito mais estudado do que os outros, né? E a gente tem 9 receptores diferentes, né, dessa família, né, do receptor do tipo TOL.
A gente tem TOL1, TOL2, que vai reconhecer lipopeptídeos de bactéria, né? O TOL2 também reconhece peptídeo glicano bacteriano, que é aquilo que eu falei, mostrando a imagem da bactéria gram-positiva e gram-negativa. Né? Ou internamente, a gente também tem dentro da célula outros receptores, né? Outros grupos que vão reconhecer estruturas, né? Que vão estar dentro do micro-organismos, que são os materiais genéticos, seja o de RNA ou de DNA, que também vai ter estrutura diferente das nossas células, e aí sim, isso tudo, né, vai ser reconhecido pelo sistema imunológico. Então, no momento que há essa ligação, né, desse antígeno, desse micro-organismo, eu vou ter uma cascata bioquímica dentro da minha célula, sistema imunológico, diferentes rotas vão ser ativadas, né, para que, né, produza, por exemplo, citocinas, né, que vai evitar a infecção de novas células, que vai recrutar novas células para aquele ambiente, né, células que eu falo nesse segundo momento, células do sistema imunológico, evitar de infectar a célula-alvo, né, do patógeno. Então, a gente pode conseguir, com algumas citocinas, bloquear, né, a infecção de células-alvo. Ou então, né, no momento onde eu vou fazer um recrutamento de muita célula para aquele ambiente, eu vou estimular um ambiente com inflamação, gera inflamação naquela região, para tentar, né, eliminar aquele patógeno e fazer um reparo tecidual no final. E também, né, eu faço todo esse primeiro trabalho para que no final estimule a resposta, né, imunológica adaptativa. Então, a gente tem alguns componentes dessa imunidade adaptativa, né? Eu já falei das células que vão estar reconhecendo, a gente já falou desses padrões que tem no patógeno, e para que esses padrões sejam reconhecidos, a gente vai ter dentro dessas células da imunidade adaptativa receptores que reconhecem esses padrões. E um exemplo de componente da imunidade adaptativa, a gente vai ter as barreiras físicas, né? A própria pele, ela já é uma barreira, né? O pelinho que vai ter, né, no seu trato respiratório, né, que vai segurar, né, reter muitas vezes, né? No momento que a gente tem no nariz, os pelinhos no nariz, a intenção é para reter, né, muitas vezes essas partículas desses micro-organismos. Micro-organismos que estão na nossa pele, né, caso vocês não saibam, mas a gente tem um micro-organismo em grande parte do nosso corpo, seja na mucosa oral, né, na boca a gente tem micro-organismo, na pele, na região do trato respiratório superior, ali nas narinas a gente tem micro-organismo, e a gente vive, né, em equilíbrio, né, com esses micro-organismos, onde no momento que ele está ali no lugar onde ele não vai gerar doença, tá tudo certo, e aí eles também ajudam até na proteção, né? A presença de algumas bactérias na pele já produzem, né, alguns antibióticos naturais, protege, né, a gente de infecções por fungos, porque ele vai competir com o fungo, né, para a bactéria ficar lá na sua pele. Então, é uma das formas, né, de gerar proteção, gerar imunidade, e isso é inato, né? A gente já vai ter, né, esse contato. Células, a gente já falou da função dessas células, como, por exemplo, aqui o neutrófilo, né, ele vai ser a primeira célula que vai chegar lá no local da infecção, vai estar muito alto na inflamação aguda, tem uma atividade, né, muito grande antibacteriana, então a gente vê aumento de neutrófilo no momento que tem bactérias, né? O eosinófilo, né, que está envolvido em resposta alérgica e também antiparasitária. O basófilo também importante, né, que está envolvido, né, na resposta alérgica, mastócito, a célula dendrítica, como eu falei, que é uma célula importante para a apresentação antigênica e também produção de citocinas importantes para manter, né, a proteção.
E o macrófago também é uma célula apresentadora de antígeno e também faz fagocitose. A gente tem uma outra célula que eu também falei, né, a célula NK, falei na outra aula de resposta, né, de células. Essa célula NK, ela vai ter essa função, né, importante, né, ela é uma natural killer, ela vai fazer a lesão, a destruição de células infectadas ou de células que estão lesionadas. Então, ela vai ser, né, vai ativar mecanismos de apoptose naquela célula, fazendo com que, né, gere, né, uma resposta onde elimine essas células danificadas ou infectadas. Além disso, como eu estou falando dessas moléculas, né, que vocês têm aprendido hoje, essa célula NK, ela pode produzir citocinas. Um exemplo de citocina que essa NK produz é uma citocina que a gente chama de interferon gama. E esse interferon gama, ele bloqueia que células sejam infectadas. No momento que tem aquele monte de interferon gama, ele faz um estado onde evita que os vírus, né, consigam infectar novas células. Então, também é importante a atividade dessa célula NK. Quando eu falo, né, de células apresentadoras, né, antes dela apresentar, elas também têm que fazer o processo de fagocitose. E no processo de fagocitose, tem dois objetivos. Um, para processar aquele micro-organismo e levar o fragmento até a minha imunidade adaptativa, e o outro, né, que no momento da fagocitose, eu consiga, né, destruir o micro-organismo. Então, aqui novamente é um corte de uma célula. Tem aqui a membrana, os lisossomos, que é uma organela, tá? Que produz alguns produtos que fazem destruição, né, de moléculas. E aqui, né, o patógeno. O patógeno é, então, reconhecido, né, por causa do seu padrão. A célula que faz fagocitose, ela, então, vai englobar esse patógeno. Olha aqui, fagocitado, agora o patógeno está mais do lado de fora, está dentro da célula. E esse patógeno, então, né, vai ser ligado a ele, o lisossomo, com essas enzimas, com esses produtos, onde ele vai, então, destruir esse micro-organismo. E aí eu posso ter fragmentos do micro-organismo que podem ser apresentados, ou destruição mesmo, né, com o objetivo de destruição e eliminação especificamente desse micro-organismo. Então, reconheceu, né, a partir desses receptores, né, diferentes, mas que reconhecem esses padrões. Reconheceu esses padrões, eu vou ativar essa célula, né, e com o objetivo de, no final, matar o micro-organismo e gerar, né, uma resposta adaptativa. Então, eu deixo, né, esse momento onde eu vou até a resposta à célula da imunidade adaptativa para ativar, e também gera um ambiente com inflamação. Quando a gente fala de um ambiente com inflamação, é um ambiente onde eu tenho um monte de célula do sistema imunológico. Então, essas células apresentadoras de antígeno, que são componentes da imunidade inata, tá? O nome dela já diz, né? Célula apresentadora de antígeno. Então, olha ela aqui, né? Ela vai pegar o micro-organismo, né? Vai fagocitar esse micro-organismo e vai, então, apresentar para o meu linfócito T, CD4 ou T, CD8. Então, vai passar por esse processo, fagocitou, processou, e aí, claro que ele não apresenta um micro-organismo íntegro, ele vai apresentar um fragmento. Para que ele consiga apresentar esse fragmento, essa célula apresentadora, né, o macrófago ou a célula dendrítica, eles vão ter que ter uma molécula nessa célula apresentadora, que a gente chama de molécula de IMHC. Tá vendo aqui? IMHC, IMHC. Se vocês forem reparar na imagem, a gente vai ter
classe 1 MHC, ou seja, MHC de classe 1, ou classe 2 MHC, MHC de classe 2. Então, tem aqui MHC classe 1, MHC classe 2, MHC classe 1 e classe 2. O que isso quer dizer? Estruturalmente, eu vou ter, né, duas moléculas de MHC diferentes. Uma vai ser classe 1 e outra classe 2. E qual a importância disso? Eu falei que a célula apresentadora de antígeno, ela vai apresentar o antígeno para o linfócito T, e a gente tem dois linfócitos T, que a gente já aprendeu na aula passada, o linfócito TCD4 e o linfócito TCD8. Então, quando eu vou, né, se o macrófago ou a célula dendrítica for apresentar o micro-organismo, o fragmentozinho do micro-organismo para o linfócito TCD8, ele então vai levar esse fragmento nessa molécula de MHC de classe 1. Se ele for apresentar para o linfócito TCD4, ele vai então levar o fragmento através da molécula de MHC classe 2. E o que eu estou falando? Através dessa molécula de MHC classe 1, através dessa molécula de MHC classe 2. Eu vou colocar aqui um videozinho, aí depois eu volto ali, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando, tá? Então, a célula dendrítica, ela vai capturar e apresentar, né, o micro-organismo. Então, vocês viram aqui a célula dendrítica, ela capturou aqui o micro-organismo está dentro dela. Então, ela vai lá para o órgão linfóide secundário, que são, né, os linfonodos ou o baço. No caso da célula dendrítica, ela vai, então, para o linfonodo. Chegou lá no linfonodo, ela já está lá com aquele fragmento, ela externaliza aqui, tá vendo? O MHC, a molécula de MHC, né, dependendo do linfócito que ela vai apresentar, classe 1 ou classe 2. Porque ela não vai colocar o micro-organismo todo para fora, ela vai, então, né, pegar o fragmento e acopla, né, nessa molécula de MHC. Então, esse MHC que está presente nessa célula apresentadora de antígeno é como se fosse a mão da célula apresentadora de antígeno. É como se fosse a mãozinha dela lá que vai estar levando esse micro-organismo, tá? Ou, desculpa, o fragmento desse micro-organismo. E aí, o linfócito T, que vai ter o encaixe nessa molécula, ele então reconhece. É o que vai acontecer. Então, os dois se encaixam. Agora, o linfócito T está reconhecendo o antígeno a partir dessa conexão. Novamente, para a coisa ficar mais fixada. Fagocitou. Vai, então, para os locais de apresentação. Então, ele vai sair do local onde houve a infecção e vai lá a partir dos vasos linfáticos, né, até o linfonodo. Chegou aqui no linfonodo, ele então externaliza essa molécula de MHC, e as mãozinhas dele lá com um pedacinho do micro-organismo. O linfócito T vai ter o encaixe para essa molécula, então reconhece, né, o antígeno, e agora esse linfócito T vai passar, né, a ser ativado e vai, então, ser recrutado até o local da infecção. Ok? Então, todo o processo se dá com captura do micro-organismo, digestão desse micro-organismo, e aí vai até lá o local de apresentação, e vai apresentar os fragmentos que a gente chama de peptídeos desse micro-organismo através da molécula de MHC classe 1 ou a molécula de MHC classe 2. Essa migração, como eu falei, ela vai lá, né, para os órgãos linfóides secundários, seja lá o linfonodo ou o baço, tá?
e vai apresentar para os linfócitos T virgem, seja o TCD4 ou o TCD8. Quando a gente fala de linfócito TCD4 ou TCD8 virgem, é uma célula adulta, só que é uma célula que nunca viu um patógeno, ok? E aí, se esse antígeno for apresentado, né, para o linfócito TCD4, vai ser a partir do MHC classe 2. Se for para o TCD8, MHC classe 1. Então, essa imagem aqui é mais ou menos o que eu estou falando. Patógeno entrou, foi processado, né? Esses fragmentos daqui do patógeno vai, então, se acoplar, né, à molécula de MHC. Então, junta aqui, soma, e aqui eu já tenho o complexo. A molécula de MHC com um fragmento, né, do micro-organismo, antígeno, e aí ele externaliza aqui na membrana, e então vai ter esse contato aqui com o linfócito T, e esse linfócito T agora vai passar a ser uma célula ativada. Certo? Ok até aqui, gente? Ok, ok. Vamos lá. Eu acho. Eu acho. Se ficou alguma dúvida, perguntem, tá? Tranquilo. Então, por exemplo, chegou lá, né? Na pele, no trato gastrointestinal, no seu trato respiratório, né? Quando a gente fala pele, né, epitélio de forma geral, tá? Seja lá no momento que faz uma lesão lá na boca, né? Fez uma cirurgia dentária e a pessoa não se cuidou, então abriu, fez porta de entrada, aí pode entrar, né? Esses micro-organismos, pode ser uma porta de entrada, ou um corte que eu fiz, pode ser uma porta de entrada, ou infecções via oral, né? Patógeno que a gente pode fazer infecção via oral, né? Que você tem contato com esse patógeno no alimento, na água, e aí pode fazer essa infecção via oral, ou no trato respiratório, né? Respirei, tinha patógeno aqui no ar, né? Invisível, respirei, entrou no trato respiratório, e aí então, nesses portas de entrada, vão ser os locais, né? Onde eu vou ter células, né, sentinelas, essas células do sistema imunológico inato que vão reconhecer esses padrões, e além disso eu vou ter as minhas apresentadoras de antígeno que vão reconhecer, cai lá, né, seja lá no vaso linfático, né, se estiver associado a vaso linfático, então ele vai para o linfonodo, e se estiver associado ao sangue, né, a corrente sanguínea, utilizando a corrente sanguínea, ele então vai, né, para o baço, né? Por isso que a gente fala desses órgãos secundários, porque são os locais onde vai haver, né, a apresentação antigênica, e que são os secundários, o baço, né, e o linfonodo. E como eu falei, o que é esse MHC? São proteínas que vão reconhecer, vai apresentar esses antígenos, né, externos ou próprios lá para o sistema imunológico adaptativo. A gente vai ter a MHC classe 1, que são as moléculas clássicas, né? Que vai ter o encaixe para apresentar o antígeno para o linfócito TCD8, né? E normalmente são os micro-organismos que fazem infecção intracelular, aqueles que conseguem entrar numa célula e fazer uma infecção. E a gente vai ter o MHC classe 2. Também vai ter lá nas células apresentadoras de antígeno, e a célula apresentadora de antígeno usa esse classe 2, esse MHC classe 2, para apresentar, né, para o linfócito T, CD4. Normalmente, micro-organismo extracelular.
Então, aqui mais ou menos, novamente, eu às vezes estou sendo bem redundante para a coisa ser bem fixada, tá? Entrou aqui um micro-organismo, né? Um micro-organismo externo, fez fagocitose, então esse micro-organismo é processado, pega fragmentos dele, acopla aqui ao MHC que vai ser produzido, e aí, então, essa célula vai até o linfonodo básico, e lá apresenta, né, esse fragmento do micro-organismo a partir do MHC para o linfócito TCD4. Mesma coisa, né? Nesse caso aqui, MHC classe 2, porque é o TCD4. Quando eu falo de micro-organismo intracelular, normalmente, tá? Vai ter a quebra, né? Quebrou aqui os fragmentos desse micro-organismo, vai acoplar ao MHC classe 1 e apresentar um linfócito TCD8. Vocês veem que estruturalmente, está vendo aqui no desenho didaticamente, mas isso é real também, tá? E estruturalmente, o classe 1, esse MHC de classe 1, ele tem uma estrutura, e o MHC de classe 2, ele tem uma outra estrutura, tá? E cada um vai ser responsável pela apresentação para um tipo específico de linfócito, seja o TCD8, MHC classe 1, ou o TCD4, MHC classe 2. Então, esse reconhecimento, né, do antígeno pelos linfócitos, né, vai gerar, então, os linfócitos específicos, né, esses linfócitos específicos, eles vão se proliferar, se diferenciar em linfócito T específico para esse fragmento do patógeno, né, um linfócito TCD4 específico para aquele fragmento do patógeno, mas isso eu vou detalhar na aula da semana que vem. Mas o que vocês têm que ter em mente é só o iniciozinho da história. Entrou o micro-organismo, que é esse vídeo aqui, eu adoro esse vídeo por causa disso. Entrou o micro-organismo, tá? A célula apresentadora reconhece a partir desses padrões que tem nesse micro-organismo. Por que ela reconhece? Porque ela tem uns receptores, né, que encaixam aqui reconhecer. Reconheceu, né, vai ter ativação dessa célula, e se essa célula for uma célula apresentadora de antígeno, como é no caso da imagem aqui, ela vai fagocitar, vai processar e vai, então, ativar as células do sistema imunológico adaptativo, como o linfócito T, apresentando esse linfócito T ao fragmentozinho do patógeno, e agora eu vou ter tanto o sistema imunológico inato ativo, como agora também o sistema imunológico adaptativo, né, ativado também. Então, vai ter essa ponte, né, que as células apresentadoras, né, a partir do MHC, vão estar lá apresentando os fragmentos diferentes do micro-organismo, tá? Então, vai ter esse, então, reconhecimento ali. Apresentou aqui, reconheceu, e aí, então, o linfócito T vai, então, ser ativado. Então, o linfócito T, ele foi ativado, vai ter ativação desse linfócito TCD4, vai liberar citocinas, ele vai estar lá se expandindo, fazendo várias cópias dele, e essas células podem gerar resposta de memória, né, uma resposta específica, né? Então, no momento que eu vou estar ativando essa imunidade adaptativa, eu vou ter produção de células efetoras, migrar essas células efetoras para o local da infecção, né? E essas células efetoras vão estar liberando mais citocinas que vão recrutar células específicas para essa resposta imunológica, né? E aí vem mais macrófago, vem mais neutrófilo, vem mais linfócito, eosinófilo, células importantes para combater o patógeno, dependendo, né, do tipo de patógeno. E aí vai ter diferenciação do linfócito TCD4, né, ele vai ter
respostas diferentes. Hoje a gente só vai aprender até aqui, né, essa ativação do TCD4, e semana que vem a gente vai ver o que acontece com esse TCD4 no momento que ele vai, então, ser ativado. Também posso ter ativação, né, desse linfócito TCD8 a partir da molécula de MHC classe 1. Vai proliferar, né, esse linfócito T, CD8, né, e ele vai ser estimulado, né, por ele ser um linfócito T citotóxico, ser estimulado a destruir, né, a célula-alvo, a célula infectada ou a célula danificada. Também vai ter, né, ativação do linfócito B, né, os linfócitos B também podem ser ativados, né, eles vão se diferenciar de plasmócitos e produzir anticorpos. E mais uma vez a gente vai detalhar tudo isso, né, semana que vem. E ainda falando dos componentes, a gente falou, né, como é que essa imunidade adaptativa vai ser, né, ativada. Os componentes, de forma geral, as células, as funções, a gente já viu, né, na aula passada, mas a gente já aprendeu como é, então, que depois que eu ativo a minha resposta imunológica inata, né, a partir desses padrões e a partir desses receptores que vão ter, né, na minha célula da imunidade inata, como é que eu, então, consigo chegar até a minha célula da imunidade adaptativa, tá? E essa célula da imunidade adaptativa ser, então, ativada e fazer a sua função específica de cada um. E aí a gente chega numa parte falando de outros componentes envolvidos nessa minha resposta imunológica. Além de células, como eu falei, e além de barreiras epiteliais, a gente vai ter um sistema acessório, um sistema que consegue fazer uma atividade, né, diferente, que é o que a gente chama, né, de sistema complemento, tá? Esse sistema complemento, né, o nome já diz, né, ele vai complementar uma resposta, tá? E ele não é formado, né, por células, ele é formado por proteínas. No seu sangue, né, no sangue de indivíduos imunocompetentes, está lá circulando um monte de proteína, né? Tem aí no seu sangue circulando um monte de proteína. Só que essas proteínas estão de forma inativa. Ou seja, o que significa dizer? Elas não estão fazendo a atividade dela. É porque se ela estivesse fazendo a atividade dela, estava todo mundo constantemente inflamado e com doença autoimune, né? Mas eles só vão ser ativados a partir de alguns mecanismos. Então, eu tenho lá essas células que vão estar lá circulando, ou desculpa, célula não, gente. Essas proteínas que vão estar circulando, né, no seu sangue, de forma inativa, tá vendo? Ela tem aqui uma estrutura, e aqui ela já vai estar ativa, ou seja, mudou a estrutura da proteína, né? Provavelmente vocês viram isso em CMC, tá? Cada proteína, para ela atuar, ela vai ter que ter uma formação específica, ela vai ter que ter uma estrutura específica, tá? Para que ela faça a sua função. Mesma coisa aqui, se ela está nessa estrutura, ela vai estar... Se ela está aqui, tá? Nessa estrutura aqui, ela está na estrutura inativa, na estrutura que ela ainda não vai estar gerando a função dela. No momento que ela é quebrada, e a gente vai entender como é que isso acontece, ela passa a ter a atividade dela, ela passa a estar ativa, ok? Então, aqui, eu até falei um pouquinho desse sistema complemento na outra aula, e aqui a gente tem 3 mecanismos diferentes que podem estar ativando esse sistema complemento. A gente chama de vias de ativação do sistema complemento. A gente vai ter a via alternativa,
a via clássica e a via das lectinas. O que diferencia é a maneira que, inicialmente, eu vou estar ativando o meu, a minha cascata de proteínas. Então, a via alternativa vai ser no momento que já tem esse fragmento quebrado, que vira, né, que era a proteína C3. Essa proteína C3, quando ela é quebrada em dois fragmentos, C3A e C3B. O C3B é o que fica grudado no patógeno, o C3A ele vai ficar solto no seu sangue para que possa, então, ter outras atividades, como, por exemplo, recrutar células para aquele ambiente, e aí ativa a via alternativa. Na via clássica, ela vai ser ativada quando, por exemplo, meu linfócito B produz anticorpos já para aquele patógeno, esses anticorpos vão se ligar ao patógeno, e aí, né, essa proteína do sistema complemento entende que aquilo é um alvo, e aí começa a ativar essa resposta. E a terceira via é no momento que eu tenho um patógeno que tem o carboidrato, né, que é a monose, esse açúcar, essa monose, e aí ativa, né, a via das lectinas, e aí é uma cascata proteolítica. O que é uma cascata proteolítica? Uma cascata onde vai quebrando um monte de proteína. No momento que quebra um monte de proteína, vai fazer uma aglomeração dessas proteínas e no final, como objetivo final é fazer poros na membrana do patógeno, e no momento que eu tenho diferentes poros na membrana do patógeno, eu vou conseguir fazer a destruição desse patógeno, porque eu desequilibro a membrana dele, e aí começa a entrar água, e aí estoura, destrói esse patógeno e ele vai morrer. Então, aqui, resumindo, esse videozinho vai mostrar, né, como é que acontece, né, a ativação, né, dessas vias do sistema complemento. Todas vão ter, né, como eu falei, um objetivo, né, inicial. O inicial vai ser diferente, a ativação, mas o objetivo final de lise do patógeno. Então, passo inicial, né, aqui a via alternativa vai acontecer quando tem esse fragmento C3b, e aí o sistema complemento, a via alternativa é ativada. A via clássica vai ser ativada no momento que tem anticorpos, aqui é o patógeno, anticorpos se ligaram, e aí começa, né, a ter a ativação desse sistema complemento. Vocês veem que essa proteína inicial, que foi a que se ligou, foi a proteína que começou a quebrar as outras proteínas. E a terceira via, a via das lectinas, né? O patógeno ele vai ter essa monose, que é específica, e o nosso sistema ele tem uma proteína que se liga a essa monose. No momento que tem essa ligação a essa monose, ele então consegue quebrar, né, essas diferentes proteínas que estão circulando aí no seu sangue, e aí ficam lá grudadas no patógeno, vão ser ativadas, né? Tem essa cascata enzimática, e aí ela vai ser amplificada, onde eu vou ter vários aglomerados ali na membrana desse patógeno. E aí eu posso fazer vários porozinhos no momento que eu tenho esses aglomerados dessas proteínas ali. E aqui é como se fosse a membrana do patógeno, né? Vai ter um porozinho, e aí gera dano, gera esses poros na membrana, onde eu tenho destruição e lise desse patógeno.
Então, como eu falei, via clássica, vai ter a ligação do anticorpo. Essa proteína inicial, que é a C1Q, vai, então, quebrar a proteína C4 em 2 fragmentos. Um se liga à membrana, o outro fica solto, depois quebra outra proteína, né, que quebra outra proteína, que quebra outra proteína, e vai chegar, né, à via comum das outras vias de ativação do sistema complemento. A via alternativa, por exemplo, no momento que eu quebrei o fragmento a partir da via clássica, quebrou o fragmento, ou quebrou a proteína C3 em 2 fragmentos, C3b, e aqui eu já pode, nesse momento, começar, a partir daqui, a via alternativa ser ativada, que é só essa ligação. Quando eu tenho a C3b aqui, na membrana do patógeno, começa a quebrar um outro grupo de proteínas, então quebra, e aí chega a via comum. E a última via, a via das lectinas, né? Aqui é a membrana do micro-organismo, tem essa monose aqui, que é a estrutura desse micro-organismo, e vai ter uma proteína que reconhece essa monose e se liga. No momento que ela se liga, novamente vai ter um quebra-quebra de proteínas que faz, né, esse grupo de proteínas inicial comum, chega na via comum. A via comum é quando vai quebrar, né, as outras proteínas, né, de números acima de 5. Então, vai quebrar a proteína C5, C6, C7, C8, e aí a proteína C9 consegue se ligar, e essa C9 consegue, então, fazer, né, poros na membrana. Então, o objetivo final é que essa C9 se ligue e faça poros lá na membrana do micro-organismo. E aí faz essa lesão, onde tem todo um desequilíbrio, né, na célula do micro-organismo, e então é uma forma de eliminar. Essa imagem, ela mostra, né, um momento onde uma bactéria, né, teve contato somente com proteínas do sistema complemento, sem atividade de célula do sistema imunológico, só atividade do sistema complemento. Então, aqui, íntegra, aqui já tem vários poros na membrana, você já vê que já tem desestabilização, e aqui a bactéria mortinha, destruição, né, que já tem um megaporo, né, um buracão aqui, onde já houve morte desse micro-organismo. Então, quais são as funções desse sistema complemento? Vai ter a função, né, de fazer a lise, né, do micro-organismo. Além disso, essas proteínas que ficam soltas aqui, ó, quebra, né, um fragmento, esse fragmento aqui se grudou, mas esse ficou livre, certo? C5A. Aqui, por exemplo, né, tá vendo o C3 quebrou, o C3A fica livre, o C3A fica livre e o C3B fica grudado. Essas outras proteínas, o fragmento que foi quebrado, ele também vai ter uma função. Por exemplo, estímulo às reações, estímulo ao recrutamento de células. No momento que tem livre ali esses fragmentos, está vendo, um pedaço ficou grudado, outro pedaço ficou livre, ele estimula mais células virem para o local da inflamação, aumentando a resposta inflamatória. E uma outra função desse sistema complemento é o que a gente chama de opsonização e fagocitose, tá? No momento que a gente tem grudado esse C3b aqui, além desse C3b ativar o sistema, né, a via alternativa do sistema complemento, a ligação desse C3b, tá, vai fazer com que ele faça um mecanismo que a gente chama de opsonização e fagocitose. O que seria essa opsonização e fagocitose? Seria uma fagocitose mediada. É como se eu pintasse um alvo aqui no micro-organismo, pintei um alvo.
Aí vem a célula que consegue fazer fagocitose, ela reconhece esse alvozinho aqui, e aí facilita que ela, então, englobe esse micro-organismo, fagocite esse micro-organismo. Só vou botar nessa imagem aqui para a gente conseguir visualizar o que seria essa opsonização, que é uma fagocitose mediada. Aqui. Por exemplo, se tivesse aqui, né, pintado no micro-organismo, né, eu tenho aqui um receptor, ele então se encaixa essa célula, e é como se ele colocasse a partir desses bracinhos para dentro da célula. É isso que a gente chama de opsonização, quando eu tenho proteínas que mediam, né, que fazem com que eu facilite com que o micro-organismo ou aquela molécula ela seja então fagocitada. Facilita com que, né, ele englobe esse micro-organismo. E, como eu já falei muito delas, mas é só para a gente entender o que seriam, lembrando que essas moléculas, essas citocinas, elas não são exclusivas do sistema imunológico inato, o sistema imunológico adaptativo também produz citocinas. E quem são essas citocinas? São proteínas solúveis produzidas por diferentes células que mediam, que geram, né, e regulam a resposta da imunidade inata e da adaptativa. Como eu falei, eu posso produzir uma citocina onde eu bloqueio que outras células sejam infectadas, eu posso produzir uma citocina que vai ativar outras células, eu posso produzir uma citocina que vai estimular que as células se multipliquem ali e que aumente aquele número de células naquele local para gerar mais inflamação, para gerar destruição do patógeno, né? Pode ser produzida no momento, né, que a célula foi ativada, então ela vai ser produzida no momento que foi ativada, ou seja, a célula do sistema imunológico inato reconheceu o patógeno, né? E aí no momento que ela reconheceu, como eu falei, ou ela vai fagocitar o patógeno e apresentar, ou ela vai, por exemplo, produzir citocinas para estimular outras células naquele ambiente, né? A atividade, ela pode ter uma atividade naquela região ou uma atividade onde vai estimular outros órgãos. Na aula de inflamação, quando eu for falar dos mecanismos da inflamação, a gente vai ver que algumas citocinas, elas fazem atividades, né, de elevação de temperatura, fazendo febre, por exemplo. Então, por isso que quando a gente tem uma infecção, por isso que a gente faz febre, porque a gente começa, né, a produzir uma gama de citocinas que aumentam a nossa temperatura corporal. Isso pode facilitar a eliminação do micro-organismo, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter esses mecanismos ali envolvidos, tá? No momento que a gente produz as citocinas. A gente vai ter esse boom aqui de entender o que são elas, mas a gente vai aprender algumas citocinas, não todas, né? Que isso aí não dá, principalmente em imunobásica, que é dentro de Morfo 4, tá? E porque vocês não estão fazendo nem mestrado, nem doutorado em imunologia. Então, a gente vai falar das basiquinhas só para entender como é que meu sistema imunológico funciona. Isso são cenas, né, dos próximos capítulos. Elas vão ter diferentes efeitos biológicos, como regulação do processo imunológico, esses exemplos que eu já dei, aumento, né, da hematopoese. O que é hematopoese? Vai ser o aumento, né, da produção de células do sangue, ou sendo elas células do sistema imunológico, por exemplo, a gente vai ter, né, esse aumento de algumas células, né, que é aquelas células que são produzidas lá na medula. Quando eu falei de sangue, eu falei, né, dessas células produzidas na medula, e vai ter esse estímulo, né, do aumento e recrutamento dessas células.
para o ambiente onde elas são requisitadas. Ok, gente? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não, tranquilo. Tranquilo mesmo? Graças a Deus. Viu que Só eu falei Deus que mesmo. né? Eu falei que a coisa ia começar a ficar um pouco mais, né, suave, porque vocês eram tudo muito mais novo, né? Ainda tem nomes novos,